Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. O Clube do Remo finalmente anuncia o seu novo treinador para a temporada de 2026 e é um estrangeiro. A gente vai conversar com vocês aqui e trazer o currículo deste técnico que irá comandar o Leão na próxima temporada, principalmente na elite do futebol nacional. Vamos também conversar sobre nomes que estão surgindo aí. Tem jogador muito próximo de ser anunciado pelo Clube do Remo, outro que ficou distante. E a gente também vai falar mais uma vez aqui sobre o Pikachu, porque ele deu uma declaração aí. Será que realmente não jogaria no Clube do Remo? A gente vai conversar com vocês neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando aqui o nosso trabalho. Nós chegamos na marca dos 50 mil inscritos e na próxima segunda-feira tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero conversar primeiramente com vocês neste conteúdo sobre o nome do Iago Pikachu. Vocês sabem que foi especulado no Clube do Remo nas últimas semanas. Depois a Chapecoense também entrou aí na parada tentando contratar o lateral direito paraense, que tem passagem, como vocês já sabem, aí, pelo nosso rival, né? É ídolo do rival, é muito idolatrado pelos torcedores deles. E muitos torcedores deles, quando ele foi especulado no Clube do Remo, diziam que o Pikachu não queria vestir a camisa do Remo, que ele tinha dado uma entrevista falando que nunca ia vestir a camisa dele. Mas o Pikachu recentemente deu uma entrevista para a TV Cultura, onde ele disse que realmente o Remo nunca procurou ele, que o Remo não chegou a fazer nenhum tipo de proposta, mas que se chegasse alguma coisa do Clube do Remo, ele iria analisar, porque ele é profissional. E cai por terra, né, todo aquele discurso aí dos rivais, e dizem, né, que o Pikachu é um ídolo, que o Pikachu não queria vestir a camisa do Remo. E é aquela coisa que eu falo pra vocês, gente, jogador de futebol, ele é profissional. Se tiver uma proposta, o cara vai lá, analisa. É muito difícil, né, hoje em dia, algum jogador recusar algum tipo de proposta, seja de rival ou não. Claro que tem a questão da identificação, tem a questão da família dele, né, também ser cobrada por isso. Mas ele falou, né, nessa entrevista, de que se ele fosse realmente procurado pelo Remo, o pai dele, inclusive, que é o seu empresário, iria analisar a proposta. Mas eu queria perguntar para você aí, torcedor do Clube do Remo. Você queria que o Clube do Remo fosse procurar ainda o Iago Pikachu ou não? Deixa no ramo da especulação mesmo. Queria que vocês respondessem sobre isso, porque eu achei bem engraçado, cara. É engraçado essa entrevista, não pelo Pikachu, mas porque eu queria ver a cara de Bicolor aí, que falou que o Pikachu não queria conversar com o Clube do Remo, não queria jogar no Clube do Remo, né? Mas enfim, mas o cara falou que ele é profissional, se chegasse a proposta, ele iria conversar. Galera, aqui sobre o mercado da bola, também queria conversar com vocês, porque surgiram informações recentes, né, de que o Clube do Remo avançou nas conversas com o Emerson Batalha, aquele jogador colombiano que jogou em 2025 pela equipe do Juventude, é um ponta direita, né? Ponta esquerda, na verdade, muito habilidoso, e o Clube do Remo avançou para poder fechar com ele para 2026. Inclusive tem aí uma informação de que 7 jogadores já estão com pré-contrato, mas tem uma questão importante. Atletas que estão nesse momento vinculados a equipes da Série A ainda não podem ser anunciados oficialmente por estarem em fim de contrato, tá? Isso é uma questão burocrática e o Clube do Remo está aguardando também o término desses contratos para fazer os anúncios, que podem começar inclusive ainda nessa semana. Outra questão, o Novo Horizontino se aproximou da contratação do Matheus Bianchi, aquele meia que estava na equipe do Mirassol, tem aí o seu passe ligado ao Coritiba, estaria indo para o Novo Horizontino para disputar a Série B. Eu particularmente não iria ficar triste, porque para mim não é um nome bacana para o Remo fechar para 2026. Eu acho que o Remo pode encontrar meio de campo aí mais interessantes no mercado da bola e fazer
a contratação para essa próxima temporada. Como eu disse, tem jogadores já fechados, não teve vazamento, não teve nenhum tipo aí de confirmação do clube, porque o Remo também vai aguardar esses jogadores estarem livres das suas equipes, né, que estão encerrando contratos, para poderem serem anunciados. E a partir do dia 5 de janeiro, os nomes desses atletas devem cair no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Bom, agora a gente vai para o assunto treinador, né, pessoal? O Clube do Remo anunciou o seu novo técnico, finalmente, na manhã desta quinta-feira, tá? Inclusive, galera, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, porque ontem, né, começaram a surgir um monte de nomes aí, Renato Paiva, aquele outro Fabian Bussi, né, argentino, que estava no Santos, e também surgiu o nome do Fábio Carille, cara, quando eu escutei Fábio Carille, pelo amor de Deus, eu sinceramente não queria acreditar e não quis acreditar, e realmente não tinha nenhum tipo de verdade nesse nome aí do Fábio Carille. Não tinha lógica alguma o Remo atrás do Carille, treinador que está muito embaixo na carreira, saiu chutado do Santos, pegou goleada ano passado, esse ano na verdade com vitória, foi demitido inclusive depois de pegar de 8-0 do Flamengo, veio pro Goiás, fracassou no Goiás também, com todo respeito ao profissional, mas o Carille hoje é um atraso, cara, é um atraso. O Carille precisa se reinventar na carreira, e quem especulou o Carille no Remo, pelo amor de Deus, tá? Não tem nem um pingo de lógica o nome do Carille, né? E, como vocês já sabem, né, a novela do técnico aí estava se arrastando, como vocês souberam, né, chegou a ter uma nova aproximação com o Guto Ferreira, mas como eu trouxe para vocês aqui, não tinha nada fechado com o Guto. Agora eu só queria trazer uma informação aqui, na verdade uma observação aqui, antes da gente ir para a informação do treinador. Gente, cuidado quando vocês se basearem em capas, tanto em vídeos, tá, como também em publicações na internet. As capas que eu coloco aqui nos vídeos são capas que geralmente têm um ponto de interrogação, que é para justamente você clicar e assistir. Tem muita gente se baseando por capa e passando vergonha na internet, só para deixar claro isso. Mas a gente vai chegar agora aqui no nome do Juan Carlos Osório. Primeiro, o Clube do Remo soltou uma postagem enigmática lá no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, né? Dizendo que já tinha treinador, com a palavra habemos, né? E logo depois o Leão Azul comunicou oficialmente o nome do Juan Carlos Osório, colombiano de 64 anos. Ele é o novo técnico do Clube do Remo. No currículo, uma Copa do Mundo com a seleção mexicana em 2018. Seu último clube foi o Tijuana do México. No Brasil, trabalhou pelo Atlético Paranaense e São Paulo. Agora o clube trabalha na logística e organização do cronograma de trabalho, assim que todas as datas estiverem definidas, inclusive sobre a chegada do novo treinador na capital paraense. A torcida e a imprensa serão informadas. Essa foi uma nota aqui soltada pelo Clube do Remo no seu site oficial. E a gente vem aqui para o currículo do Juan Carlos Osório, tá? Treinador de 64 anos, como foi informado pelo Clube do Remo. Aqui no Brasil, o primeiro trabalho do Osório foi no São Paulo em 2015. Tá, o São Paulo, que nos últimos anos não tem dado certo com quase ninguém. O Juan Carlos Osório foi mais um treinador que não deu certo no São Paulo. Passou 29 partidas por lá, teve 13 vitórias, apesar de ter se classificado naquela campanha para a Libertadores. Mas vocês sabem que o São Paulo nos últimos anos tem feito isso, né? Classificado para a Libertadores e no máximo conquistou aí uma Copa do Brasil. E fritou muitos treinadores de São Paulo nos últimos anos. Depois do São Paulo, ele passou justamente pela seleção mexicana. Ele sai do São Paulo e vai treinar o México no ciclo da Copa de 2018. Inclusive, ele enfrentou o Brasil nas oitavas de final do Mundial de 18 na Rússia e perdeu por 2-0 para a seleção brasileira. E ele passou de 2015 a 2018 lá na seleção mexicana. Depois, ele voltou para o Atlético Nacional da Colômbia, né, lá do país dele, e ficou de 2019 a 2022. Então, uma longa passagem aqui 2 anos na verdade, né? Atlético Nacional em 19 e 20, depois ele vai para o América de Cali, tá? Me confundi aqui por conta das bandeiras. Então ele fica 4 anos seguidos no futebol da Colômbia. Depois disso ele vai para o Zamalek, acredito que é do Iraque esse time aqui. E depois ele volta para o Brasil em 2024
quando o Atlético Paranaense acabou sendo rebaixado para a Série B, né? Mas ele ficou apenas 11 jogos no Furacão e por lá teve 6 vitórias. Após essa passagem pelo Furacão, ele voltou para o futebol mexicano e estava na equipe do Tijuana. O Juan Carlos Osorio, que é treinador desde 2006, quando ele iniciou a carreira no Milionários da Colômbia, também passou muitos anos no futebol dos Estados Unidos. Inclusive esse trabalho nos Estados Unidos foi o que credenciou também ele para vir para o São Paulo, e tem uma larga passagem pelo Atlético Nacional. Eu diria que o Atlético Nacional foi a equipe em que ele mais treinou, e também treinou o Atlético Nacional em 2012, 2013 e 2014. Bom, galera, inclusive eu vou trazer agora aqui para vocês o currículo em termos de títulos do Juan Carlos Osorio. Em 2008 ele foi campeão da Conferência Leste da Major League Soccer, MLS, lá dos Estados Unidos, pelo New York Red Bulls. Em 2010 ele foi campeão colombiano do Clausura pelo Once Caldas. 2012 campeão da Copa da Colômbia pelo Atlético Nacional. 2012 campeão da Superliga da Colômbia também pelo Atlético Nacional. 2013 campeão colombiano do Apertura pelo Atlético Nacional. Em 2013 também foi campeão colombiano do próprio Clausura, ou seja, ele ganhou tanto o retorno como também o turno pela equipe colombiana. 2013 também ganha a Copa da Colômbia pelo Atlético Nacional. 2013 de novo a Supercopa da Colômbia pelo Atlético. E em 2014 foi campeão colombiano de novo pelo Atlético Nacional. Então tem muitos títulos aí pelo Atlético Nacional, que talvez seja o maior time da Colômbia que a gente conhece aqui na América do Sul. Eu não pesquisei ainda muito o estilo de jogo do Juan Carlos Osorio, porque assim, eu lembro muito pouco daquele São Paulo de 2015 jogando, e não acompanhei muito assim o estilo Atlético Paranaense. Mas algumas informações que chegaram para mim é que ele é um treinador que é acostumado a fazer o famoso rodízio, ou seja, ele não é de ter um time fixo titular. Ele tem uma proposta de jogo ofensiva. Os times dele são times que propõem os jogos, né, propõem o estilo de jogo para enfrentar os seus adversários. Não é um treinador retranqueiro, como alguns torcedores achavam que ele era, né? Mas é um treinador que faz esse tipo de rodízio. E acredito que com isso o Clube do Remo deva ter um elenco largo, um elenco extenso, um elenco com mais de 35 jogadores talvez. Por quê? Porque é justamente para aguentar o ritmo de uma temporada intensa, visando 2026, principalmente a Série A, que já vai começar agora no mês de janeiro. Eu particularmente gostei do nome, é um treinador experiente, um treinador que já passou pela Série A, que já passou por grandes ligas aqui do futebol latino e tem uma passagem também por seleção, e claro, sabe lidar com jogadores experientes. Currículo para mim não falta por Juan Carlos Osorio. E se derem condições para ele, eu acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho. Sim, não foi um nome especulado, não foi um nome que vazou em canto nenhum. Até teve uma postagem do Diego Beckman, enigmática lá no Twitter, que ele colocou a bandeirinha da Colômbia, uma ampulheta e o emoji do leão, mas nome mesmo vazado não teve. Para mim chegou ontem que o Remo já tinha treinador, mas ninguém me passou o nome nem nada. Também me falaram que o Remo já tem essa lista de jogadores que estão fechados, mas a diretoria do Remo realmente trabalhou em silêncio, trabalhou aí sem vazar nenhum tipo de informação sobre o Juan Carlos Osorio. Agora que o Clube do Remo negociou com os outros treinadores, como vocês já sabem, que foram citados pelo próprio Marcos Braz, como o Cuca, o próprio Palermo, que o Remo procurou também. O Remo procurou, gente. Teve também a conversa de renovação com o Guto, que não avançou, e o Remo chegou no processo, né, para fechar com o Juan Carlos Osorio. E me chama a atenção isso aqui, ó, essa parte da nota que o Remo soltou. Agora o clube trabalha na logística e organização do cronograma de trabalho, assim que todas as datas estiverem definidas, inclusive sobre a chegada do novo treinador. Ou seja, o Remo ainda não anunciou quando o Juan Carlos Osorio chegará a Belém do Pará, e vocês vão saber, obviamente, tanto pelo Clube do Remo como também aqui no Chaves Remista. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do Juan Carlos Osorio, novo técnico do Clube do Remo. Repito, tá? Eu gostei, não é um aventureiro, não é um estagiário como era o Antônio Oliveira, não é mais experiente que o Guto, né, que estava aqui no Leão Azul trabalhando na Série B, e para mim é um treinador que conhece principalmente, aí um detalhe importante, principalmente o mercado sul-americano, e pode estar indicando jogadores
de fora do Brasil para chegar ao Clube do Remo, até mesmo com um preço mais interessante, e isso o Marcos Braz sabe fazer. O Marcos Braz trouxe bons jogadores para cá, trouxe boas contratações, principalmente de atletas que vieram fora do Brasil, o caso aí do Diego Hernandes, do Nico Ferreira, do João Pedro e do Panagiotis Taxis. Queria muito saber a opinião de vocês aí nos comentários, que você deixe o like, que você hype o conteúdo e que você também comente os assuntos desse vídeo, beleza? Um forte abraço, tamo junto, valeu!